O reino milenar de Jesus Cristo será na terra ou no céu? É o contrário, né? O reino milenar de Jesus Cristo será no céu ou na terra? Quais são as mentiras que estão contando para você? Fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Hoje vamos falar sobre, na verdade é uma reação a um vídeo que mandaram para mim, né? Esse vídeo está bem visualizado no TikTok, né? Aliás, várias pessoas mandam para mim vídeos do TikTok para eu responder, né? E esse eu achei interessante porque fala sobre escatologia e sobre os últimos dias e que me interessa aqui no canal Minuto Profético. E falando no canal Minuto Profético, vou pedir para você se inscreva no canal, puxa vida, se inscreve aí, é tão fácil, é só clicar aí, tá? Curte, compartilha para os seus amigos e também siga a gente lá no @Cecilio7 no Instagram. Já passamos aí de mais de 15 mil seguidores e todo dia tem algum conteúdo ali, algumas frases, alguns pensamentos que escrevo. Também respondo com respostas curtas nos Reels, então segue a gente lá no @Cecilio7. E também você pode entrar no nosso grupo do Telegram, que o link está aqui na descrição deste vídeo. E claro, ouça os nossos podcasts, o podcast Minuto Profético. Olha esse aqui, ó. Esse aqui é o último que eu lancei falando sobre a grande omissão, né? Não é comissão, a grande omissão. Ouve lá que tá muito interessante, tá bom? Outra coisa importante que eu quero deixar aqui para vocês. O que é? E outra coisa importante que eu quero pedir para vocês é assistir os últimos vídeos aqui, se você não assistiu os nossos vídeos falando sobre a Nova Jerusalém. Outro vídeo aqui também que gravamos, falamos sobre chifres, cabeças, diademas que aparecem em Apocalipse, que tem tudo a ver com os nossos últimos dias. Então ouve lá o nosso podcast e também assista os nossos últimos vídeos. Bora lá então assistir esse vídeo e fazer algumas reações, né, teológica sobre este vídeo. Então, bora lá. Deixa eu colocar a tela aqui pra gente entrar aqui. Deixa eu ver. Aqui, tá aqui. Me posicionar. Beleza? Vamos lá prestar atenção. Em alguns momentos eu vou fazer uma pausa aí, tá bom? Vou pausar pra gente poder ver aí. Vamos lá. Vamos junto. Vamos assistir junto. Jesus está prestes a voltar e esse vídeo vai dizer o porquê. Então, esse vídeo vai dizer porque Jesus está prestes a voltar. Então, vamos lá, é importante. Bora lá. Sobre os 1000 anos de governo. É 1000 anos literal ou Literal. é um dia? Literal. Porque 1000 anos é como um dia também. É literal. A pergunta da mulher, né, se o governo literal, milênio, né, o milênio, ele é literal ou ele é simbólico, né? O jovem aqui, né, ele disse, não sei se é pastor, quem é, né? Veja, eu não estou fazendo julgamento da pessoa, né? Eu vou fazer julgamento aqui dos fatos e da interpretação, ok? Vou mostrar a minha opinião, tá? Então a pergunta o milênio é literal? E ele diz que é literal, tá? Não é simbólico. Eu estou junto com ele aqui, tá? Mas agora ele vai começar a explicar o porquê é literal. Vamos ver a resposta. É um governo milenar. Vai ser a 7ª dispensação de todas. A gente está na 6ª. Terminando esse ciclo de 1000 anos, a gente começa o próximo. Então, ele compartilha da ideia das 7 dispensações, né? Aqui, as 7 dispensações. Aqui é 8, pô. Perdão, é que eu não consigo ver as minhas mãos. Ali, aqui, beleza. Então, oh meu Deus. Assim, aí, agora eu consegui. 7 dispensações, né? Confunde aqui. Então, nós estamos na 6ª. Segundo essa teoria, essa interpretação, toda a Bíblia, toda a história humana se divide em 7 períodos, né? E cada período, um período grande, né? E o último período é o milenar, que é o milênio, esse que nós conhecemos, que está em Apocalipse capítulo 20. Então, veja como é o raciocínio para chegar ao milênio literal. Bora lá. Quando Jesus nasceu, era 4004. Por que está muito próximo do fim? Porque 4004 chamava 4004 da era mosaica. Esse 4004 mais 2000 anos dá quanto? 6. Então, olha só, já começa com um problema aí, né? A data é imprecisa. Da onde ele tirou que é 4004 da era judaica, né? Ele coloca a era judaica só para poder fortalecer o argumento dele, né? Então já começa com um perigo aí, afirmar uma data imprecisa, né? Vamos lá. Nós vamos fechar o 6, aí nós vamos para o 7. O 7 é o governo. Ó, primeira dispensação até a hora que o olho do homem abriu. Éden, chama inocência.
o homem era inocente. Não via pecado, estava pelado, tanto fazia. Inocência. Adquiriu aquele produto do conhecimento do bem e do mal. Ele comeu aquele negócio. Aí inaugurou uma nova fase. Consciência. Abriu os olhos. Estou pelado, tem que tampar. E virou o rolo. É complicado dizer que o rapaz não tinha consciência do pecado, que Adão não tinha consciência do pecado. Claro que ele tinha, né? Porque Deus falou, o dia que comerem certamente morrereis. Eles tinham conhecimento do que é certo e o que é errado. Já havia uma consciência, né? Então já começa aí inserindo informações para poder defender aí o seu argumento, né? Complicado. Consciência é a fase número 2. Os outros 1000 anos foi um ano de consciência. Só chororô. Vitimização no nível hard. Depois, agora é o governo humano, inaugurado com um cara chamado Nimrod. Nimrod quis afrontar o Deus vivo, foi o cara que construiu a torre. Depois disso, lei. Então, vamos continuar, vai. Moisés. Moisés é o cabeça da lei. Depois, Elias é o cabeça. Moisés é o cabeça da lei, né? É o período aí, se eu não me engano, é a terceira, ele já está na terceira, né? É o período da dispensação da lei, né? Aí existe um perigo aqui, né? Colocar Moisés como cabeça da lei. Moisés não é o cabeça da lei, ele é apenas o profeta, né? O cabeça da lei é Cristo, né? Deus é o autor da lei, né? Perigoso esse tipo de informação, né? Vamos lá. Aí depois agora o outro, que é a quarta, né? Que é terceira, quarta. Isso, não é a quinta, do profetas, né? E ele vai colocar Elias. Já existiam outros grandes profetas, mas segundo essa interpretação é o período da dispensação dos profetas, né? É confuso isso, né? Vamos lá. Dos profetas. Depois, Jesus é o cabeça da graça. Pra você não confundir, quando Jesus nasceu e foi vivendo até a data da morte dele, ele não viveu no período da graça. Vocês sabem disso? Meu Deus. Aqui está um problema seríssimo, né? Dizer que Jesus inaugura o período da graça é dar um tiro na própria teologia, né? Porque você já encontra a graça nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, né? Sempre houve salvação pela graça. Jesus, ele vive debaixo da lei, claro, como ser humano, ele tem que obedecer à lei, e aí ele obedece à lei, e por obedecer à lei, ele ganha vida eterna. E por ganhar a vida eterna, agora ele concede a vida eterna para nós, porque ele viveu sem pecado. Mas ele já havia graça antes da vinda de Jesus, né? É perigoso isso, demais. A graça só veio com o Espírito Santo. A graça, primeiro é Jesus, agora é o Espírito Santo. Não, a graça, amigão, sempre existiu. Sempre fomos salvos pela graça, né? Quando ele foi assunto aos céus, o Espírito Santo desceu. É nesse dia que inaugura a graça. Então Deus. Pedaço de Jesus, os 33 anos e meio, ele estava ainda na lei, só para você saber. Ele não poderia inaugurar a graça sem cumprir toda a lei. Quando ele termina de fechar a lei, inaugura a graça. Outro absurdo. Antes de existir lei, já existia graça, né? Porque a bênção vem primeiro, depois a fidelidade, né? A teologia da prosperidade que diz que você tem que obedecer para ganhar alguma coisa. Mas não, Deus primeiro dá, Deus concede graça, Deus concede a bênção primeiro. Você vai ver um exemplo muito claro na árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus fala assim, você pode comer livremente de todos os alimentos. É a bênção. Mas desse aqui você não vai comer. Aí vem a lei, entende? Então o que ele está falando é um absurdo terrível. A graça vai acabar e vai ser mó da hora, que vai ser terrorismo no nível mais hard de todos. Quando acabar a graça, que é o nível 6, vai suspender essa fase. Aí a gente chega no governo milenar. Acabou o governo milenar, o diabo vai ficar amarrado esses 1000 anos, vai diminuir muito a sedução pelo pecado e tudo. Vai ter o Armagedon, a guerra final. E aí desce a Nova Jerusalém e o pau quebra. Vai ser mó da hora. Vai ser mó da hora, né? Bom, gente, como eu falei para vocês, aqui eu não estou aqui para julgar a pessoa, né? Tá com boa intenção, né? Pregando o evangelho, mas essas informações não procedem, não se encaixam, né? Então eu quero fazer aqui um resumo rapidinho do que ele falou, né? Ou dos problemas. Primeiro, o problema são as datas imprecisas dessas dispensações. Pastor, mas nós podemos enxergar dispensações, períodos sim. Tem os períodos
posso dizer assim, dos patriarcas, é uma dispensação, né? Começa a dispensação da lei mosaica, né? A lei instituída para Israel. Depois temos a dispensação do cativeiro babilônico. Então existem períodos que podemos classificar na Bíblia, isso é verdade. Agora, pautar a salvação, a história da salvação ou a história da redenção em dispensação é dividir grupos que são salvos de diferentes formas na Bíblia. E isso é problemático, né? Deus sempre salvou o ser humano através da sua graça, desde Gênesis a Apocalipse. Foi assim e vai ser. Ok? Então cuidado para separar essas dispensações e criar grupos diferentes, de maneiras diferentes de salvar. Isso é um absurdo teológico, né? Outra coisa aqui, quando ele diz que o cabeça da lei é Moisés, né? É um problema. O cabeça da lei é Deus, ele é o Criador, ele escreveu com o próprio dedo, né? Diz lá Êxodo 31, verso 18. Da graça, né? Só reafirmando, a graça não existia antes de Jesus. É um absurdo, né? Não tem como isso. Outra coisa, sobre o governo milenar, né? Esse governo milenar na Terra. Eu já gravei aqui vídeos, né? Tá aqui para você assistir, um vídeo falando sobre esse milênio, se era na Terra ou no céu. Então assiste lá, que é muito interessante. Ali eu falo de muitos argumentos, né? Eu entendo que vai ser no céu. Então assiste lá para você entender melhor, né? Então veja, se for um governo milenar na Terra, nós já temos alguns problemas para encaixar isso na história. Essa teoria da dispensação do governo milenar na Terra, nós não temos informações claras sobre isso, né? Porque é muito claro na Bíblia que quando Jesus volta, ele arrebata os seus para o céu, né? Jesus fala que eu vou e vou preparar lugar para vocês lá no céu, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então é um indício claro, né? Tessalonicenses também fala do arrebatamento, né? Quando Cristo voltar, os santos serão arrebatados para o céu, né? Alguns dizem que vão só subir para dar um abraço em Jesus e descer para a terra, né? Não existe isso na Bíblia, tá bom? Outra coisa, ele fala sobre o Armagedon, né? E eu gravei aqui um vídeo sobre o Armagedon, né? Assiste lá que está muito interessante, falando sobre essa batalha. Primeiro que ele fala que esse Armagedon é depois desses 1000 anos. Isso não é bíblico, né? A Bíblia diz que esse Armagedon ocorre antes da volta de Jesus, ou melhor, no momento da volta de Jesus, não depois do período milenar. E por último, um ponto muito importante aqui, esse tipo de divisão por dispensação dá a entender que depois da volta de Jesus haverá uma segunda chance, e isso é muito perigoso, porque a Bíblia inteira diz que após a volta de Jesus tudo estará definido. Então, alguns dizem que Jesus volta, a igreja é arrebatada para o céu, e aí fica um povo aqui na terra por uma segunda chance. Queridos, isso é muito perigoso, tá? Não existe segunda chance. A única chance que nós temos é enquanto estamos vivos, ou antes da volta de Jesus, porque chegará um momento que a graça realmente ela vai acabar. E quando terminar a graça, Jesus volta para nos buscar. Então cuidado em crer esse tipo de coisa, né? Essa ideia de segunda chance, é perigoso. Então, queridos, para fechar aqui o nosso react, né, sobre esse vídeo, o primeiro ponto então para destacar, não estou julgando a pessoa, né, a intenção dele, só que o que ele está falando não é bíblico, né? Tome cuidado com esse tipo de videozinhos curtos na internet, né, sem primeiro se aprofundar. Então, gente, fica a dica aí, cuidado para não acreditar em tudo que você vê na internet. Vá na Bíblia, vá procurar bons livros, bons teólogos, estude por si mesmo, né? Peça a Deus orientação. E veja, Jesus está voltando não é por causa dessas dispensações que estão chegando ao fim. Jesus está voltando porque o tempo já está chegando no seu limiar. A pregação do Evangelho está avançando, as profecias de Apocalipse estão se cumprindo, né? E logo logo nós veremos o nosso Redentor nas nuvens do céu. Que esta mensagem do retorno de Jesus seja
um motivo de alegria para você e não desespero. E que você não fique esperando acontecimentos, mas que você espere o Senhor do acontecimento, Jesus Cristo. Um forte abraço para você, nos vemos se Deus quiser na próxima semana e claro, não se esqueça de se inscrever aqui, curtir o nosso canal, tá bom? E compartilhar para os nossos amigos. E assista, claro, os nossos últimos vídeos. E não se esqueça, Minuto Profético, nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente!